Atenção, atenção, Sereto News chegando na sua segunda edição para falar das coisas do Corinthians e do reforço. Alisson já foi ao CT do Corinthians, já esteve hoje no CT do Corinthians. Ainda não é oficial, mas ele já é praticamente jogador do Timão. Falta cair o Pix. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, é possível que o Corinthians já tenha feito o pagamento ao São Paulo, mas vai fazer o pagamento ao São Paulo, tanto é que o Alisson já esteve no CT do Corinthians. Alisson já está no Timão. Eu conto tudo para vocês agora, depois da vinheta. Fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita informação para você. Roda a vinheta, produção. Rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Você já faz parte do grupo de WhatsApp do canal do Sereto? Faça parte do grupo de WhatsApp, é de graça, você não paga nada. Eu vou deixar o link para você nos comentários fixados desse vídeo e também na descrição do vídeo. É só entrar no grupo de WhatsApp para você interagir comigo, para você fazer parte do grupo de WhatsApp do canal do Sereto. Bom, é o seguinte, vamos falar do Alisson. O Alisson já esteve no CT do Corinthians. Em meio ainda ao impasse sobre o pagamento, do empréstimo ao São Paulo, eu até dei uma engasgada aqui. O Alisson esteve no CT do Corinthians nesta segunda-feira. Mas ele não participou das atividades, nem fez exames médicos, porque o Corinthians está tomando cuidado, né? Tem que pagar primeiro o São Paulo, para o São Paulo liberar o Corinthians para que haja a concretização do empréstimo do Alisson. De qualquer maneira, o fato dele ter ido ao Corinthians para conversar com o Dorival Júnior, né? Ele foi ao Corinthians para conversar com o Dorival Júnior, já é um sinal evidente de que o Alisson será jogador do Corinthians para esta temporada. O São Paulo quer R$1 milhão à vista para o fechamento do negócio e mais R$500 mil que o Corinthians vai pagar depois, né? Quer R$1 milhão agora e R$500 mil depois. De qualquer maneira, o Corinthians, que não tinha esse dinheiro, pelo menos até ontem, vai receber um dinheiro da venda do João Pedro Ciocca para o Torino, da Itália, né? A venda do João Pedro Ciocca para o Torino, da Itália, e com esse dinheiro que o Corinthians vai receber, parte desse dinheiro, o Corinthians vai poder pagar na contratação do Alisson. Aliás, o Corinthians também vai receber um dinheiro pela negociação do Giovani. O Giovani, lembra do Giovani, atacante que passou pelo... Foi revelado no Corinthians, na verdade ele foi revelado pelo Capivariano. O Corinthians contratou ele e ele jogou no Corinthians, veio para a base do Corinthians e depois jogou no time profissional algumas partidas. Ele estava no Verona da Itália, saiu de graça do Corinthians, né? O Corinthians não recebeu nenhum tostão. Ele saiu de graça do Corinthians, foi pro Verona da Itália, e do Verona da Itália, ele foi pro Napoli da Itália. Ele está se destacando. Ele está se destacando no futebol italiano, foi pro Napoli da Itália. Por 20 milhões de euros, cerca de 124 milhões na cotação atual. E o Corinthians vai receber 2% do valor da transferência. É muito pouco, mas dá algo em torno de 2,5 milhões. Por que o Corinthians vai receber esse valor da transferência? Por causa da regra da FIFA, porque o Corinthians foi o clube que revelou o Giovani, então ele tem direito de receber 2% desta transferência. Só com esse dinheiro o Corinthians já pode pagar a transferência do Alisson, mas tem também a questão da negociação do João Pedro Ciocca.
E eu vou falar aqui para vocês exatamente o quanto o Corinthians vai receber. 9 milhões e meio de reais num primeiro momento, e com a obrigação de compra de 28 milhões de reais num segundo momento. Ele está emprestado até o meio do ano. Então o Corinthians vai ter dinheiro em caixa para contratar o Alisson e, eventualmente, contratar outro jogador, né? Bom, Corinthians está atrás de um zagueiro, Corinthians está atrás de um lateral esquerdo para o lugar para ficar como reserva do Mateuzinho, porque o Hugo, Corinthians não conseguiu renovar o contrato do Fabrício Angeleri e o Hugo não está dando conta do recado. Corinthians precisa de um zagueiro por causa do João Pedro Tchoca, que foi negociado. Corinthians quer trazer mais um camisa 5 e o Corinthians quer trazer mais um atacante, né? Esse atacante pode ser o Rony do Atlético Mineiro. A situação deu uma esfriada. No final de semana a negociação estava muito quente, né? Muita gente dizendo que já estava certo entre Corinthians e Atlético para a contratação do Rony. Mas o Marcelo Paz deixou bem claro que a situação não é bem assim. A verdade é que o Corinthians não tem dinheiro para contratar e seria algo em torno de 25 milhões de reais. O Corinthians teria que negociar. O Atlético está devendo 22 milhões de reais ao Corinthians por causa da negociação do Fausto Vera. Quem sabe pode dar negócio, mas deu uma esfriada nas últimas horas esse negócio. O Corinthians ainda não desistiu desta contratação, mas segundo o Marcelo Paz, o Rony está sendo apenas monitorado por uma possível contratação. E também houve uma reação negativa de parte da torcida, porque ele já jogou no Palmeiras, então não se sabe como a torcida reagiria com o Rony vestindo a camisa do Corinthians. Então, a direção do Corinthians está com um certo pé atrás em relação a isso. Mas eu acho que o Rony pode vir para o Corinthians ainda, existe uma possibilidade do Rony jogar com a camisa do Corinthians. Eu falei do lateral esquerdo e eu já trouxe a informação aqui para vocês. O Corinthians tem interesse no lateral esquerdo Matheus Reis, jogador que está no Sporting de Portugal. Só que a negociação é difícil com o Sporting de Portugal. A tendência é que ele siga lá em Portugal, siga na Europa. O Sporting não quer liberar o jogador, pelo menos até o meio do ano, quando termina a temporada europeia. Então também é uma complicação para o Corinthians nesse sentido. O Caio César, o momento em que eu estou gravando esse vídeo, ele está chegando aqui no Brasil, está chegando no Aeroporto Internacional de Guarulhos, pertinho do Corinthians, né? Pertinho ali do CT, vai para o CT imediatamente. Não sei se hoje ainda dá tempo dele fazer os exames médicos, mas se não der tempo, amanhã ele vai realizar os exames médicos, vai assinar o contrato e vai ser apresentado. Talvez dê tempo, amanhã é terça-feira, talvez dê tempo dele jogar ainda contra o Bahia, já na estreia do Campeonato Brasileiro, se ele for inscrito no Campeonato Brasileiro a tempo. Mas com certeza ele será reforço do Corinthians para o jogo da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Martínez ainda não apareceu, espera-se que essa semana ele volte ao Corinthians, volte da Venezuela, né? Tá sumido o Martínez por causa do problema do passaporte. E o Memphis, tá tudo certo com o Memphis, gente. Eu sei, no meu grupo de WhatsApp, muita gente pergunta, mas o Memphis vai renovar, não vai renovar? Isso é uma questão que vai ser discutida no tempo certo, no meio do ano. Pelo atual contrato do Memphis, dificilmente o Corinthians vai renovar com o Memphis ganhando 6 milhões de reais por mês. Agora, se o Memphis topar uma redução de salário com outro modelo de contrato, porque, por exemplo, se o Corinthians for campeão da Supercopa do Brasil, o Memphis vai receber do Corinthians mais 4 milhões e 600 mil reais de bônus. É bônus que não acaba mais. A cada título que o Corinthians vence,
o Memphis ganha mais dinheiro e o Corinthians não tem dinheiro para pagar o Memphis. Tá ficando cada vez mais complicada a situação corintiana em relação a isso, mas por enquanto ele é jogador do Corinthians e ele deve ser relacionado para o jogo desta quarta-feira contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? É isso, rapaziada. Acho que falei tudo, né? Se você tem alguma dúvida, deixe aqui no comentário no canal do Cereto. Entra lá no link do grupo de WhatsApp para você conversar comigo também. Faça a inscrição no canal do Cereto. Deixe o seu like, que é muito importante você deixar o seu like. Compartilhe o vídeo com mais amigos para que mais gente participe aqui do canal, tá bom? Eu volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians para você. Tchau!